O anime começa com a introdução de Amy e seus dois amigos, Ray e Norman. Os três moram em um orfanato conhecido como Gracefield junto com outras 38 crianças que aparentemente são super felizes. As crianças estão na casa sob os cuidados de Isabella, uma adulta que todas chamam de mãe, que claramente diz muito sobre o papel que ela tem para todas elas. Todas elas são submetidas a testes para determinar suas habilidades, e adivinha quem se sobressai sobre todas as outras? Ray, Norman e Emma, porque aparentemente eles são mutantes e crianças super dotadas. A única regra da casa é não se aproximar do portão nem da cerca da floresta porque é perigoso. E a logística aqui não é diferente de outros orfanatos. As crianças ficam ali até que apareça uma família para adotá-las, e elas não passam os seus 12 anos no orfanato. São adotadas e nunca mais dão sinal de vida. Uma das mais novas, Connie, de 6 anos, Alice se prepara para sair do orfanato, mas ela acaba esquecendo um dos seus brinquedos favoritos. Então Emma e Norman, que são os irmãos mais velhos ali, naturalmente correm para entregar o brinquedo para Connie. Mas as coisas não acontecem da forma que deveriam quando encontram Connie morta na traseira de um caminhão. Um grupo de demônios aparece e forçam Emma e Norman a se esconderem e escutam que na verdade o orfanato é uma fazenda de abate e eles são a carne. Isabella se revela parte disso trabalhando junto com os demônios, os dois conseguem sair sem levantar suspeitas e começam a planejar uma forma de fugirem porque não querem morrer. Mas esquecem para trás o coelho de Connie que é achado por Isabella. Norman deduz que a razão para eles fazerem o teste é porque isso decidem a ordem que são mortos. Quanto menor a sua pontuação, mais cedo vai morrer. Se você conseguir chegar aos 12 anos, eles vão te matar de qualquer jeito. E chega à conclusão que quanto mais esperto você for, melhor seu cérebro será. A próxima colheita só vai acontecer daqui 2 meses no mínimo, então eles têm todo esse tempo para criarem um plano e conseguirem fugir com todas as crianças da casa. Eles vão à floresta dentro para explorar o terreno e ver se encontram uma forma de fugirem, mas dão de cara com um muro de concreto extremamente largo, que claramente vai ser o primeiro desafio deles. O segundo desafio deles não demora muito para aparecer. Isabella tem um aparelho que consegue rastrear todas as crianças da casa e saber onde estão, o que indica que todas as crianças têm de alguma forma um rastreador implantado nos seus corpos. Dando início ao plano de fuga, eles começam a estocar lençóis da casa e escondem na floresta enquanto Ray aparece e confronta os dois dizendo que eles estão agindo de forma suspeita. E sem terem muito o que fazer, acabam contando tudo o que viram e o plano para escaparem. Ele até que aceita bem, mas existe um pouco com o plano de fuga, já que as chances de existir uma sociedade de demônios do lado de fora do orfanato parece bem grande, e levar as crianças menores e garantir a sobrevivência deles nesse mundo pode ser improvável. Quando eles voltam, Isabella anuncia que eles têm uma nova irmãzinha se juntando à família chamada Karen. Mas não é só isso, tem a irmã Crowley que está lá para ajudar Isabella e provavelmente está trabalhando junto com os demônios também. A gente consegue ver um pouco da relação de Isabella e a irmã Crowley e descobrimos que as duas na verdade não se dão bem. Isabella informa Crowley sobre o que aconteceu recentemente no orfanato e ordenou que não tomasse nenhuma atitude sobre isso. Descobrimos ali que Crowley na verdade está querendo tirar o posto de Isabella e se tornar a mãe da fazenda. Então vai obedecer, pegar informações antes de traí-la e entregar para os demônios. Indo para as crianças, descobrimos que os bebês possuem cicatriz atrás das suas orelhas, sendo possivelmente onde os rastreadores foram implantados. Para deixar as outras crianças em forma para quando forem realmente fugir, os mais velhos planejam jogos de pega-pega para aumentar o condicionamento deles enquanto eles pensam que é apenas um jogo. Crowley tenta se enturmar entre as crianças e diz que se elas conseguirem sobreviver em um jogo de pega-pega por 20 minutos, elas ganham. Ela acaba conseguindo pegar todas menos Ray e Norman, fazendo deles os únicos vencedores. No final do episódio, as crianças acabam chegando à conclusão que é possível ter um espião entre eles. As crianças continuam brincando de pega-pega para aumentar o condicionamento dos menores, mas dessa vez jogam em times, seja lá como isso funciona. Mas a intenção é praticar a liderança e tática para quando fugirem. Enquanto os três conversam, Norman informa que o dia da fuga precisa ser adiantado porque dessa forma, Isabella seria pega de surpresa, o que os coloca numa pressa que não tinham antes, porque ele agora quer todo mundo pronto em 10 dias. E sabendo que precisariam de mais pessoas para liderar a fuga que só os três, decidem contar para mais crianças, Dom e Gilda. Mas Norman decide não contar que Connie foi morta e, ao invés disso, inventa uma história sobre tráfico humano. Também cria uma armadilha para o espião, contando para eles o local que estão escondidas as cordas feitas com os lençóis. Local que é devidamente compartilhado com Isabella. Enquanto isso, Gilda é interrogado por Crowley, mas com sorte ela não passa nenhuma informação. Na noite seguinte, Norman revela sua armadilha e revela que acredita que o espião é na verdade Ray, que está espiando eles e passando informações para Isabella. Ray revela que é ele mesmo o espião de Isabella e que já faz isso há 6 anos, e em troca ele não seria morto. Ray é um agente duplo e a razão para trabalhar com Isabella é pegar informações e recompensas que ele acredita que irão ajudá-los a escapar. Ray concorda em continuar ajudando com o plano de fuga, mas apenas se Norman largar a ideia de salvar todas as crianças, o que na verdade ele quer dizer que as mais novas especialmente serão mais um fardo do que uma ajuda no plano e que isso pode acabar comprometendo o sucesso dele todo.
Norman acaba concordando, mas pede que não conte nada a Emma. No dia seguinte, Emma se entera de toda a questão de Ray ser um agente duplo e os três continuam com seus planos. E Emma percebe que tem um quarto escondido dentro do quarto de Isabella. Claro que todos eles querem saber o que tem dentro do quarto secreto, mas decidem que provavelmente é muito arriscado. Dom, do outro lado, que era muito próximo de Connie sob obsessão para descobrir o que aconteceu com ela, leva ele e Gilda a investigar o quarto secreto. Emma descobre que os livros da biblioteca foram de um cara chamado William Minerva. Nos livros tinham mensagens em código Morse, presumidamente feita por William em uma tentativa para contar às crianças a verdade. Dawn acaba roubando de Isabella a chave para abrir o quarto secreto. Uma vez lá dentro, os dois encontram todos os brinquedos das crianças que, segundo Isabella, foram adotadas, junto com o equipamento de comunicação que Isabella usa para conversar com aqueles que estão por trás de tudo isso. Também chega à conclusão que Connie possivelmente não está mais viva, então Emma, Norman e Ray têm mentido para eles, o que os leva a um confronto em que os três finalmente revelam a morte de Connie, como também a existência de demônios. Emma conta para Norman um novo plano para tirar todo mundo da casa, mas ainda não sabemos o que é. Enquanto isso, Dawn consegue arrumar alguns elementos químicos para ajudar Emma com seu plano. Ray se encontra com Isabella e descobre que ele será a próxima criança a ser adotada, enquanto os outros 4 são abordados na floresta por Crone, que os confronta dizendo que sabe a verdade, sugerindo uma aliança entre ela e as crianças. Crone quer trabalhar junto com as crianças porque se eles tiverem sucesso na fuga, Isabella será responsável e Crone vai poder pegar o seu trabalho, revelando também que ela já foi uma órfã igual a eles. E o mesmo que ela tenha conseguido sobreviver tudo isso, não pode sair da área do orfanato ou um chip que foi implantado nela irá eletrocutar e matá-lo. Amy e Norman vão ao quarto de Crone naquela noite para fazerem uma série de perguntas para ela sobre o quartel-general, que é onde os demônios tomam conta de todo o esquema. Mesmo depois de responder todas as perguntas, ainda suspeitam um do outro. Ray consegue uma câmera com Isabella como recompensa por espionar. Não muito depois, as crianças plantam informações para Crone descobrir sobre Isabella, que está super feliz por ter alguma vantagem sobre ela. O único problema é que Isabella bate no quarto de Crone e entrega uma carta do quartel-general explicando que ela está sendo transferida. A carta do quartel-general também diz que Crone vai virar mãe em uma outra fazenda. Enquanto ela se prepara para sair, se encontra com uma misteriosa senhora que se refere como avó. Crone tenta delatar Isabella para a avó dela e realmente não quer que o seu plano dê certo. Só que infelizmente a avó e Isabella estão trabalhando juntas contra a Crone. Temos alguns flashbacks sobre a sua vida antes de chegar na fazenda e um momento emotivo em que Crone espera que as crianças consigam fugir e sobreviver a isso tudo. Voltamos para as crianças que dão início ao seu plano para descobrirem o que tem além do grande muro. E em resposta, Isabella finalmente toma alguma atitude explicando que matou Crone e também declara que a sua parceria com Ray acabou. Ela tranca Ray dentro de um quarto e usa um dispositivo de rastreamento para encontrar Norman e Emma na frente do muro. Dawn acaba ajudando Ray a sair do quarto enquanto Isabella alcança os dois e pedem para eles pararem. Ela tenta se justificar dizendo que eles têm uma vida boa e que deveriam agradecer e aproveitar até o final. Logicamente, esse discurso não cola e Emma agarra Isabella para criar uma oportunidade para Norman conseguir pular no muro. Isabella claramente não ia deixar isso acontecer, então ela quebra a perna de Emma. E Isabella revela que ela precisa deles, porque Emma, Norman e Ray são uma carne de alta qualidade dignos do chefão da porra toda. Sem contar que Norman descobre que seus dias foram reduzidos, já que ele é o próximo a ser abatido no dia seguinte. Determinado a não deixar Norman morrer, Ray dá pro garoto uma arma cadeira de choque que ele fez com as recompensas que conseguiu como parte do acordo que tinha com Isabella. O plano é ele usar para desativar o dispositivo de rastreamento que tem na sua orelha, fingir que fugiu, quando na verdade só vai estar escondido esperando pelo dia da verdadeira fuga acontecer. Norman concorda e aprendemos também o verdadeiro motivo de Ray saber sobre os demônios. É porque ele não foi afetado pela amnésia infantil, o que isso quer dizer que ele tem memórias desde quando ele era um feto, e portanto tinha lembranças de como era o mundo quando nasceu. No dia seguinte, Norman se prepara para sua fuga falsa, e como já estava ali perto do muro, decide ir conferir o que os esperam do outro lado. Mais chocante o suficiente, Norman acaba voltando para casa. O motivo dele ter voltado foi para avisar Amy e Ray do penhasco, garantindo que nada dê errado e consigam fugir. Norman aprendeu que a casa está em uma propriedade hexagonal, que é completamente cercada por um penhasco e só tem um caminho para seguir, que é por uma ponte através do portão. Norman então revela que ele nunca teve a intenção de fingir a sua fuga. Ele só estava lá para conseguir mais informações e iria voltar de qualquer forma. Ele devolve para Ray a arma que era para desativar o seu rastreador e começa a se despedir de todos na casa, se preparando para ser adotado. Em uma última tentativa desesperada, Emma tenta forçar Norman a desativar seu rastreador, mas ele consegue impedir e se recusa antes de ir. Já no portão, Isabella informa que Norman tem que esperar na sala do lado os demônios chegarem.
Enquanto isso, na casa tudo parece estar perdido, principalmente com Ray dizendo que desistiu de escapar. 2 meses passaram e o plano de fuga continua parado. Os dois, Emma e Ray, desistiram de tentar e estão extremamente deprimidos. Na noite anterior da adoção de Ray, Emma confronta o amigo e revela que nunca realmente desistiu e nem tinha a intenção. Isabella acreditou que Emma e Ray tinham aparentemente desistido de fugir, mas na verdade não. Ray sugere que eles deveriam colocar o plano em ação ainda naquela noite, já que ele estava planejando se matar e morrer em um incêndio que também queimaria a casa, criando uma distração grande o suficiente para os outros escaparem. Pronto para se tacar fogo no último momento, Emma salva Ray e o convence a não se matar. E Emma finalmente revela o plano que discutiu com Norman, que foi convencer todas as crianças com o que estava acontecendo nesse tempo. 2 das crianças criam uma distração de forma a parecer que era Ray que estava no meio do fogo, porque como sabemos, ele é uma carne de qualidade assim como Emma. Isabella se viu forçada a tentar salvar o garoto no meio de todo o caos. Emma corta sua orelha e a de Ray junto com o rastreador e vai com as outras crianças em direção à floresta. Todas chegam até o muro e estão preparadas para colocar em prática tudo o que treinaram nos últimos meses. E Ray percebe que os mais novos não estão com eles. Isabella não consegue avisar o quartel-general dos demônios sobre o que está acontecendo, mas ainda consegue salvar o transmissor que usava para se comunicar antes de toda a casa ser consumida pelas chamas. Até que um garotinho aparece, chama e agarra a saia de Isabella. O garotinho é Phil, e aqui vemos flashbacks dele conversando com Emma sobre a verdade da casa. Então eles decidem que as crianças com 4 anos e menos teriam dificuldade de sobreviver do outro lado do muro. Os pequenos concordaram em ficar para trás e esperar que Emma volte por eles. Fora que Emma e os que fugiram precisam ter em mente que eles são apenas uma das fazendas da plantação. Isabella usa seu transmissor para avisar o quartel-general dos demônios sobre a fuga das crianças, e que a sua casa estava em chamas. O alarme toca e agora todos os demônios já estão em alerta, enquanto as crianças dão um jeito de escapar de uma forma que Isabella não esperava. Isabella consegue alcançar as crianças até um pouco antes de Emma escapar. Vemos flashbacks de Isabella de quando era uma órfã, vendo as pessoas que se importavam indo embora uma por uma. Ela foi dada a chance de fugir deste destino e se tornar uma mãe. Engravidou antes de se tornar a mãe da plantação 3. Trabalhando lá, ela se dá conta que Ray na verdade é o seu filho. Voltando pro presente, ela remove a corda que estava pendurada e volta para as outras crianças informando a Phil que Emma e os outros conseguiram escapar com sucesso. Se você já assistiu, me conta o que achou nos comentários, ou se ainda não assistiu e ficou curioso. Vou falar pra vocês que é vendo vídeos como esse que eu descubro muita coisa legal pra assistir. Sendo assim, não esquece de compartilhar com aquele seu amigo que nunca dá muita bola pro que você indica pra ele assistir e deixe ele tirar suas próprias conclusões. É impossível não se deixar levar pelo barulho que a segunda temporada tá fazendo. Por isso tô aqui pra pelo menos tentar tirar algo de bom como alguém que não lê o mangá e simplesmente quer analisar o que é mostrado. E já deixo avisar que não consegui. Bom, antes de mais nada, deixa eu falar o quanto estou feliz de ver que todos eles ainda estão vivos, já que eu não sei quanto tempo se passou desde a última vez que os vimos na tirolesa. Dito isso, fica difícil de conseguir entender quando e onde algumas coisas começaram a ser importantes na história, como por exemplo, a caneta deixada por Norman, que agora é uma espécie de computador, e os livros que viraram um holodeck de senhas. Não que seja contra qualquer coisa que ajude eles, pelo contrário, eles ainda são crianças e precisam de ajuda. Não é só porque eles pularam o muro que eles precisam lidar com tudo que vão acontecer na cara e na coragem. Mesmo que claramente eles tenham crescido, desde a última vez que os vimos, porque o pega-pega de antes agora virou uma corrida pela sobrevivência. Nessa corrida, Ray encontra com demônios mandados pela fazenda para capturarem eles, enquanto os outros precisam lidar com o ferimento da orelha de Emma, sendo todos salvos por 2 demônios. Esse episódio basicamente serviu para ilustrar e mostrar o resultado de todo o trabalho e treinamento em equipe que tiveram na temporada passada. E como falei antes, eles ainda precisam de ajuda. E já no primeiro episódio encontram possivelmente os únicos 2 demônios ali que não comem carne humana. Esse encontro entre eles foi ótimo em questão de ensinar os órfãos a se cuidarem nesse mundo, cozinharem, caçarem, se defenderem, além de humanizar aqueles seres que até agora foram tidos como monstros durante toda a primeira temporada. Sonjo conta que os humanos e demônios sempre conviveram e eram sim comida dos demônios, mas em algum momento isso mudou, e o mundo se dividiu em 2, o mundo dos demônios e o mundo dos humanos. E esse é o objetivo agora, salvar todo mundo nas fazendas e irem pro mundo deles. Mas antes precisam encontrar Minerva. Sonjo e Mujika vão ajudar. Chegou a hora de separarem, aqui eu fico confuso e aumento minhas esperanças que talvez esses 2 não sejam quem disseram ser. E talvez numa próxima não serão tão amigáveis assim. Emma, Ray e os outros seguem no deserto e finalmente chegam num lugar que Minerva supostamente deveria estar, mas não encontram nada. Mas logo conseguem resolver mais um quebra-cabeça da caneta que os leva direto a um esconderijo subterrâneo. Com água, luz, comida, recadinhos de amor na parede, um rádio para poderem se atualizar do que acontece nas fazendas e uma gravação de William Minerva.
No recado, Minerva revelou que na verdade ele se chama James Hatry, e ele não gostava do sistema de colheitas e deixou pista para as crianças que descobrissem a verdade por trás dos orfanatos e o acordo entre demônios e humanos, e como podem encontrar o local do portal para o mundo humano. Já os escritos na parede nem foi uma questão, já que ficaram lá mesmo. A ideia era se estabelecerem, então salvarem as crianças que ficaram nas fazendas e assim todos irão para o portal. Mas não dá nem tempo de se estabelecerem porque o esconderijo foi invadido. Todos conseguem fugir, voltando exatamente onde começaram. Isabela, depois de todo esse tempo, aparece e os demônios querem dar uma nova chance para ela. O ano inteiro já se passou desde a invasão no esconderijo subterrâneo e eles ainda são fugitivos. Emma e os outros se instalaram em um novo esconderijo perto da cidade dos demônios, onde sempre vão para reabastecer os mantimentos que têm, que não são muitos. Emma aqui se culpa por não estar dando conta, não tão perto do portal e nem em condições de salvar as crianças. O pouco que eles têm ainda falta. E essa proximidade com os demônios fez com que Emma principalmente tivesse uma visão diferente daquilo que considerava monstros. Assim como eles, os demônios só estão tentando sobreviver e salvar as suas famílias. Também presos em um sistema que no caso só favorece os mais ricos. Na cidade eles são descobertos e numa tentativa de fuga acabam encontrando com Norman. Norman tá vivo e a verdade é que eu tenho preguiça de tudo o que aconteceu aqui. Então vou passar rápido. Norman não foi morto, foi enviado para um centro de pesquisa que faz testes em crianças para aumentar a qualidade da carne. Ele fugiu com outros e com as pesquisas desse centro conseguiu desenvolver uma droga para desintegrar todos os demônios. Os demônios precisam de carne humana para se manterem. Caso contrário, se tornarão seres selvagens e acabarão se devorando e não mais vão se preocupar com eles. Sendo mais fácil matar um demônio selvagem que um inteligente. Mas Emma não quer matar os demônios e questiona o plano de Norman porque existem demônios que não comem carne, como Sonja e Mujica, também conhecida como sangue amaldiçoado. A sangue amaldiçoado, como Norman conhece, ou Mujica, não precisa de carne humana para se manter, e ela pode passar essa habilidade para outros com seu sangue, como é o caso de Sonja. Mujica chegou a salvar uma cidade inteira da fome, espalhando seu sangue e seu poder entre os moradores e cidades vizinhas, mas o rei e a nobreza mataram todos que tinham ele como forma de manterem o controle e o poder, e desde então foi dada como morta. Ficou combinado que Emma terá 5 dias para encontrar Mujica, caso contrário o ataque contra a cidade acontecerá. Aqui nos dá um pouco de contexto do que aconteceu com Norman durante esse tempo todo, que sendo sincero eu não entendi por que fizeram isso. Emma, Ray, Dawn e Gilda encontram Mujica e Sonja no 4º dia de acordo com Norman, mas não adiantou, porque o ataque começou antes do combinado, mas quando chegou o momento de realmente matar os demônios, Norman não teve coragem. Emma e Ray conversam com Norman toda aquela coisa de serem uma família e que juntos vão salvar todos, mas de uma outra forma, e que ninguém precisa morrer. Enquanto isso, Mujica e Sonja ajudam todos os moradores da cidade a retomarem suas formas e a operação Desintegrar Demônios foi oficialmente cancelada. E bem a tempo de receberem a informação que Phil e as outras crianças serão enviadas. A ideia aqui é atrair Emma e os outros e então enviar todos para o mesmo centro de pesquisa que Norman estava. E todos virarem fonte de pesquisa e experimento acabando com o sistema das fazendas, tendo só as melhores carnes humanas. Finalmente chegamos na reta final da temporada porque foi difícil chegar até aqui. Mas surpreendentemente o episódio foi o que eu mais gostei da temporada inteira, que foi basicamente a invasão da fazenda. Nada contra as outras crianças aqui, eu quero sim que todas sejam salvas, mas eu só me importo única e exclusivamente com o Phil. Imagina a responsabilidade que essa criança deve ter carregado todo esse tempo, tomando a responsabilidade de cuidar de todos os outros enquanto espera serem salvos. Eles chegam até o Salão Branco, tenho certeza que o teto tem algum significado que não nos foi avisado. E o elevador que irá levá-los para o portal do mundo humano não funciona, sendo emboscados por Peter e Isabela, que não demora muito para ela mudar de lado porque aparentemente ela e as outras mães também querem acabar com as fazendas. Mujica e Vil que chegam com um exército de demônios prontos para a batalha deixando Peter encurralado. Aqui no último episódio você tem uma escolha: não assistir e escolher o melhor final para você a partir desse ponto, ou assistir e não reclamar do que está prestes a ver. Peter conta uma história que ninguém tá interessado porque até agora nada disso pareceu ser interessante, então por que seria agora? E tire a sua própria vida. Todos descem pelo elevador pro portal pro mundo humano e Emma pede que Isabela cuide de todos os outros do outro lado. Isso é porque ela não vai, pelo menos não ainda. Os 3 ficarão porque querem salvar o mundo dos demônios antes de irem. Antes de fechar o episódio temos um slideshow com fotos de como todos estão nos 2 mundos. Chegando nos finalmente em que Phil, já adolescente, recebe Emma, Ray e Norman depois de anos que voltaram pro mundo dos humanos. Você sabe que apesar de tudo eu ainda me pergunto se vai ter uma próxima temporada? E olha, de verdade, se for para ter outra assim é melhor deixar como tá mesmo. E pros decepcionados que leram o mangá, adaptações sempre vão correr esses riscos e até onde eu vi, parece que não foi uma decisão da produtora. Mas apesar de tudo, parece que agora quem vai ler o mangá sou eu. Pra você que não lembra muito da primeira temporada, dá uma olhada no meu recap que tem aqui no canal,
porque eu realmente acho que desse anime não vamos ver mais nada mesmo. Pelo menos não com esses personagens.